já tendo a ministra Carmen Lúcia, no sentido de, em instantes, abrir a sessão, que vai acontecer agora, vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 32ª sessão ordinária, realizada em 9 de novembro de 2016. Presidente, a senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso e Edson Fachin. Ausentes justificadamente os ministros Gilmar Mendes e Teori Zavascki, em missão oficial para participarem do Programa de Eleições dos Estados Unidos e da 7ª Conferência da Organização Global de Eleições em Washington, Estados Unidos. E o ministro Dias Toffoli, acompanhando as eleições norte-americanas a convite da International Foundation for Electoral Systems. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário concluiu o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade e de uma extradição. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, excepcionalmente hoje, nós teremos a sessão um pouco mais curta, até a primeira parte, em razão de ausência de alguns ministros que vão ter que se ausentar antes, mas nós já tínhamos mesmo convocado uma sessão extraordinária para o dia 23. Então, eu vou dar preferência ao pregão de processos que tem advogado inscrito, a fim de que nesta sessão nós possamos, na medida do possível, não prejudicar a vinda daqueles que... O segundo não tinha falado? Apregou para julgamento da relatoria do ministro Marco Aurélio o recurso extraordinário 594-015, procedente de São Paulo, relatado pelo ministro Marco Aurélio, como disse, sendo recorrente Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, e recorrido o município de Santos. Inicialmente, senhor ministro, concedo a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentações orais. Presidente, a discussão envolve imunidade tributária e se tem arrendatária de bem da União. Questiona-se a incidência ou não do IPTU. Tem um relatório circunstanciado sobre a matéria, né? E esse relatório foi disponibilizado, né? A Procuradoria, nós ouviremos as sustentações da tribuna, a Procuradoria, em parecer, opina pelo provimento do recurso, assinalando haver a jurisprudência do Supremo se consolidado no sentido de a imunidade recíproca alcançar sociedades de economia mista cuja atividade fim constitua monopólio da União. O relatório, foram admitidos terceiros no processo, a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários e a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Convido para falar pela recorrente Petróleo Brasileiro S.A., o doutor Marcelo Rodrigues de Siqueira. Vossa Excelência tem até 15 minutos para pronunciar e está com a palavra. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora presidente deste egrégio Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, relator do caso, os demais excelentíssimos ministros, o ilustríssimo representante do Ministério Público, o senhor Rodrigo Janot, os ilustres colegas aqui presentes. E, inicialmente, eu gostaria de, não pretendo aqui ferir o óbice da súmula 279, que proíbe o reexame, que veda o reexame de provas dos autos, mas eu acho importante, para contextualizarmos a discussão,
trazer um breve relato do que é o caso que gerou essa controvérsia. A União possui um imóvel no Porto de Santos e esse imóvel ele foi transferido, foi afetado à Codesp, que é a Companhia Docas do Estado de São Paulo. A Companhia Docas, por sua vez, ela arrendou este imóvel para uso, ela arrendou inicialmente este imóvel para uso da Petrobras, da recorrente. Mais adiante, somente em 2001, a recorrente Petrobras, ela transferiu esse imóvel à Transpetro, para continuar utilizando, dando a mesma finalidade que foi contratada inicialmente, qual seja o armazenamento e movimentação de petróleo e seus derivados, álcool ou qualquer outro correlato para fins energéticos. Ocorre que o município de Santos, ele procedeu ao lançamento do IPTU, referente a essa área, e executou a recorrente. A execução foi mantida em primeira instância, e na segunda instância, o acórdão do Tribunal de São Paulo, da 14ª Câmara de Direito Público, ficou assim consignado. Eu peço licença para ler rapidamente a ementa do acórdão. Apelações, execução fiscal, imposto predial territorial urbano, IPTU, Petrobras, arrendatário de terreno em área portuária pertencente à União. Imunidade, não configuração, inteligência do disposto do artigo 150, inciso 6, a linha A, da Constituição Federal. Taxa de remoção de lixo, falta de divisibilidade e especificidade, cobrança indevida, recurso parcialmente provido. Em face deste acordo, portanto, foi interposto o presente recurso extraordinário. A questão central aqui, como foi já reconhecida no pronunciamento de repercussão geral, consiste exatamente em saber se a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, ela pode ser estendida às pessoas jurídicas de direito privado que utilizam imóveis pertencentes aos entes federativos. O nosso recurso extraordinário pretende contribuir com esse debate assinalando 3 pontos em específico. O primeiro seria o reconhecimento da imunidade recíproca à Codesp. O segundo ponto é a posse precária exercida pela recorrente nesse imóvel. E o terceiro ponto é a natureza pública das atividades ali exercidas. Pois bem, o primeiro ponto, rapidamente, trata-se, portanto, do reconhecimento da imunidade recíproca à Codesp. Inicialmente, eu gostaria de trazer a este plenário a decisão que foi tomada na ocasião do julgamento do recurso extraordinário 253.472 de São Paulo, que reconheceu, portanto, o direito à imunidade do imóvel pertencente à União, porém afetada à Codesp. Eu vou ler só a primeira parte da ementa, que é bem longa, mas só a primeira parte. Tributária, imunidade recíproca, sociedade de economia mista, controlada por ente federado, condições para aplicabilidade da proteção constitucional, administração portuária, Companhia Docas do Estado de São Paulo, Codesp, instrumentabilidade estatal, artigos 21, inciso 12, a linha F, artigo 22, inciso 10 e artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, Decreto Federal 85.309, imunidade recíproca, caracterização. É oportuno salientar também que há outros diversos precedentes no mesmo sentido. E aqui eu gostaria de destacar, ao menos 3, que é o recurso extraordinário 462.714, de relatoria do ministro Luiz Fux, o agravo número 458.856, de relatoria do ministro Eros Grau, e o recurso extraordinário 265.749, cujo relator foi o ministro Celso de Mello. No caso em análise, portanto, é incontroverso que a recorrente arrendou o imóvel de propriedade da União, afetado, portanto, à Codesp, para se utilizá-lo no intuito de armazenar e movimentar o petróleo e seus derivados, álcool ou qualquer outro correlato para fins energéticos. Eu gostaria, portanto, de passar ao segundo ponto e discutirmos a posse precária desse imóvel. O artigo 156, inciso 1º da Constituição Federal,
prescreve que os municípios eles são competentes para instituir IPTU unicamente sobre a propriedade do imóvel. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 32, ele estende esse conceito da Constituição e permite a instituição sobre a posse, não só a propriedade, mas também a posse. Só que a posse ali referida é uma posse que nós entendemos uma posse com ânimos dono. É uma posse daquele que se pretende exercer o domínio naquele imóvel. Diferentemente do presente caso, que a recorrente não pretende jamais ter a propriedade daquele imóvel, ela apenas a utiliza para os fins, para as suas atividades essenciais. No julgamento do recurso extraordinário 601-720, iniciado ainda há pouco, há 3 meses atrás, o eminente relator ministro Edson Fachin, ele tratou a questão de forma clara e precisa, a meu ver. E ele dispôs da seguinte forma: o particular concessionário de uso de bem público não pode ser eleito por força de lei municipal para figurar como sujeito passivo de obrigação tributária referente ao IPTU, porquanto sua posse é precária e desdobrada, ao passo que o imóvel qualificado como bem público federal, ainda que destinado à exploração comercial, permanece imune aos tributos fundiários municipais por força do artigo 150, inciso 6, alineado à Constituição Federal. Eu gostaria agora de passar ao terceiro e último ponto, para discutirmos a natureza dos serviços prestados naquele imóvel. Dentre as diversas atribuições da Petrobras, das que compõem o seu estatuto social, muitas são, na verdade, atividades de interesse nacional e de interesse público, nos termos do artigo 177 da Constituição Federal. Especificamente, o armazenamento e movimentação de petróleo, derivados de petróleo, álcool e qualquer outro correlato para fins energéticos, é um exemplo dessa atividade de interesse público preponderante. Como bem lembrado no parecer do Ministério Público, a Lei nº 7.783, que dispõe acerca do direito de greve, em seu artigo 10º, inciso 1º, ela diz que a produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustível são serviços ou atividades essenciais à sociedade brasileira. Ademais, a Lei 9.478, de 97, que trata da política energética nacional e das atividades relacionadas ao monopólio de petróleo, prescreve em seu artigo 3º que pertence à União os depósitos de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva. Tal contexto, portanto, ele evidencia que, por razões de logística, a recorrente tem a necessidade e o dever, não só a necessidade, mas como o dever, de arrendar esses imóveis estrategicamente localizados no território nacional, tal como situado no Porto de Santos, a fim de providenciar o abastecimento do mercado interno de petróleo e derivados. Nesse sentido, pode-se afirmar que o imóvel arrendado inicialmente pela recorrente está afetado à utilidade pública, dado a peculiar natureza de seu uso. A atividade de armazenamento e movimentação de petróleo e derivados não se destina a pura e simples exploração econômica, com consequente enriquecimento da União. Ao contrário, tais serviços visam a satisfação do interesse público através da produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. Como bem observado pelo ministro Joaquim Barbosa, relator do recurso extraordinário 601-392, ao discutir a imunidade no caso da empresa dos Correios, nas palavras do excelentíssimo ministro, deve-se estabelecer uma distinção. Quando se está diante de um exercício de um serviço público, há imunidade absoluta. Quando se tratar de exercício de atividade privada, devem incidir as mesmas normas incidentes sobre as empresas privadas, inclusive as tributárias, como diz a Constituição. É importante deixar bem claro que a recorrente aqui não pretende desfrutar dos privilégios fiscais não extensivos às sociedades eminentemente privadas, como expressamente vedado no artigo 173, parágrafo 2º.
Com o devido respeito, acredito que o presente caso está inserido em um contexto muito mais amplo, como revela as semelhanças entre o recurso extraordinário, entre este recurso extraordinário e os recursos extraordinários 601.720, 434.251, que ambos pautados também aqui, juntamente a esse, e ambos de relatoria do ministro Edson Fachin. Estamos aqui diante dos efeitos, a meu ver, da reforma administrativa iniciada ainda na década de 90, período em que o Estado brasileiro adotou o modelo de Estado social regulador da economia em substituição ao Estado social provedor, ou seja, aquele que providenciava diretamente os serviços e produtos imprescindíveis à sociedade. Ocorre que o sistema tributário nacional não foi adaptado para atender ao novo modelo administrativo brasileiro. Por isso, presenciamos a tentativa do município de Santos Tributário Imóvel da União, empregado na prestação de serviços tipicamente de interesse social, como no presente caso. A questão é que a tributação de bens como esse pode impactar diretamente na formação de preços ou tarifas, sendo, ao final, transferida ao cidadão comum no momento da aquisição dos serviços públicos. Com essas considerações, Excelência, eu encerro minha participação e agradeço a atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a doutora Misabel Abreu Machado Dese a falar pela Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Obrigada. Excelentíssima Senhora Presidente desta Corte, Ministra Carmen Lúcia, Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, Ministro Marco Aurélio, Excelentíssimos Senhores Ministros deste Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, Rodrigo Janot. A Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, a ANTF, aqui se apresenta na qualidade de assistente. Neste recurso extraordinário, em que se discute o reconhecimento ou não da imunidade recíproca em relação ao IPTU, incidente sobre imóvel de propriedade da União, cedido a concessionárias de serviços públicos e vinculado o imóvel ao serviço público. Essa tese, que tem servido de paradigma para sobrestamento de recursos relativos à cobrança e incidência do IPTU sobre imóveis afetados à concessão do serviço de transporte ferroviário. Ou seja, os municípios têm tido a pretensão de fazer incidir o imposto municipal sobre a estrada de ferro, ou seja, o leito de ferrovia e os trilhos propriamente ditos, além de todos os imóveis operacionais a ele vinculados, como estações de passageiros, espaço de manobra, imóveis de depósito, carga e descarga. Esta é a questão. De plano, queremos aqui concordar com a tese da parte, evidentemente, Petrobras, que aqui está, mas queremos demonstrar algumas diferenciações inerentes ao setor de transporte ferroviário. A saber, em primeiro lugar, tais bens são patrimônio da União, desde o Decreto-Lei 9.769 de 1946. Tais bens são cedidos às concessionárias prestadoras de serviços de transporte ferroviário para que possam desempenhar suas atividades. Com isso, o poder concedente não transfere propriedade ao concessionário, mas apenas permite, sob intensa regulamentação e fiscalização, seu uso. O poder concedente não fica privado de nenhuma prerrogativa inerente à propriedade, conforme lição reiterada de nossos mais clássicos administrativistas. Por todos, diz Eli Lopes Meireles, aspas, pela concessão, o poder concedente não transfere propriedade,
alguma ao cessionário, nem se despoja de qualquer direito ou prerrogativa pública, direito administrativo brasileiro, fecha aspas. Mesmo com a extinção da antiga rede ferroviária federal e a desestatização do setor, não houve permissão na lei para alienação de imóveis operacionais, ou seja, o leito ferroviário e seus entornos. Tais imóveis operacionais continuam sob o domínio da União, por expressa disposição legal, são inalienáveis e estão vinculados à concessão. Apenas o cedido seu uso precário à concessionária. É o que diz expressamente a Lei 11.483 de 2007. Ora, falece competência tributária aos municípios para exigir o IPTU das concessionárias nessas circunstâncias, e uma vez que o artigo 156.1 da Constituição somente autoriza a tributação da propriedade, motivo pelo qual a única posse que o Código Tributário Nacional pode validamente tributar é aquela posse que revela animus domini, sob pena de violação à Constituição. A jurisprudência dessa Corte noticia vários casos em que se reconhece a incompetência tributária quando os conceitos de direito privado e seus institutos são violados, uma vez utilizados pela Constituição para demarcar a competência. Assim, vamos citar apenas 2 casos muito representativos. No recurso extraordinário 166172, sendo o relator o ministro Marco Aurélio, declarou-se inconstitucional lei que previa a incidência de contribuição sobre remuneração de autônomos, que não se enquadravam no conceito de empregados e folha de salários postos na CLT, fato tributável no artigo 191 da Constituição em sua redação originária. Voto e relatório memoráveis da lavra do ministro Marco Aurélio. Também no recurso extraordinário 116.121, considerou-se inconstitucional a incidência do ISS sobre locação de bens móveis, pois esta configura a obrigação de dar distinta do conceito de serviço utilizado pelo artigo 156.3 da Constituição. Daí a súmula vinculante, número 31. O fio condutor desses sólidos entendimentos é o mesmo. Em todos esses casos, a Constituição adota conceitos de direito privado para definir a competência tributária. E, neste caso, esses conceitos não podem ser alterados, expandidos, com isso se expandindo a competência, bem como prevê o artigo 110 do Código Tributário Nacional. Portanto, a razão do litígio é exatamente essa. Os municípios pretendem interpretar o artigo 32 do Código Tributário Nacional num sentido bastante expansivo, ao dizer que o Código autoriza a tributação da propriedade, do domínio útil, da posse, a qualquer título de bens imóveis. Ora, não é qualquer posse que pode ser tributada, não a posse direta do locatário, do comodatário, ou do arrendatário do terreno, ou do administrador de bens de terceiro, ou do usuário e habitante, ou do possuidor clandestino ou precário, posse nova. A posse prevista no Código como tributável é a de pessoa que já é proprietário ou que pode vir a ser proprietária da coisa, como a posse uso capionem, a de uso capionem. O Código Civil, em certas passagens, embora adote as intuições de Savy, vê na posse a externalização da propriedade bem à moda de Ehring. E somente quando a posse exterioriza a propriedade é que se pode tomá-la como núcleo do fato gerador do IPTU. Ora, as concessionárias de transporte ferroviário não se enquadram nas situações de proprietárias ou de possuidoras ad uso capionem, como se proprietárias fossem. Não
podem ser consideradas proprietárias porque não têm poder de disposição nem de uso livre dos próprios imóveis. Estão, evidentemente, esses imóveis vinculados à concessão, e existe o caráter perpétuo característico dos direitos reais, e esses bens são todos reversíveis ao fim da concessão para a União, sua legítima proprietária. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já identificou a impossibilidade de se tributar um mero uso de bem público por meio do IPTU, situação na qual não se verifica nenhum direito real do particular que o utiliza, além do precedente já citado pela Petrobras. Neste momento, queremos lembrar o recurso extraordinário 253.394 de São Paulo, no qual assim votou o ministro Mar Galvão. O artigo 32 do Código Tributário Nacional não pode ser interpretado como tendo englobado no conceito de posse, de forma indiscriminada, o ocupante de bem público, sempre em caráter precário, o mero detentor como locatário. Finalmente, o possuidor com animus domini, esse sim, é responsável pelo tributo incidente sobre o imóvel. Já no recurso extraordinário 45152 do Rio de Janeiro, o voto do ministro Gilmar Mendes vai no mesmo sentido, aspas. No caso dos autos, a recorrida não preenche nenhum dos requisitos para ser contribuinte do IPTU, porquanto é detentora de posse precária e desdobrada, decorrente de contrato de concessão de uso. A segunda peculiaridade das associadas. Já decidiu esta Corte, em várias oportunidades, como no recurso extraordinário 399-307, sendo relator o ministro Joaquim Barbosa, que a cobrança de tarifas isoladamente considerada não afasta a imunidade recíproca, desde que a pretensão tributária não represente ofensa à livre concorrência. Ora, senhores ministros, não há quebra de livre concorrência e da isonomia neste caso concreto. Isso porque as concessionárias de transporte ferroviário não atuam em mercado livre, mas apenas nas estradas de ferro a elas concedidas. No âmbito de uma concessão, a concessionária presta serviço de forma exclusiva, sem concorrência e, aliás, com cooperação, cessão de linha. Isto porque, isto, portanto, demonstra, que se trata de serviço público sob o prisma formal e material. A tributação do patrimônio a ele afetado, desses bens, a exemplo do IPTU sobre os imóveis operacionais, reversíveis e inalienáveis pertencentes à União, acarretaria iminente interferência de um ente federativo a outro, no caso, colocando em desequilíbrio a harmonia federativa. Está aqui, portanto, em jogo a importante imunidade recíproca que sustenta a harmonia entre os entes federados. É a federação que dá suporte à imunidade recíproca. Não pode o município tributar patrimônio da União. Sempre estive e estou profundamente convencida desta impossibilidade constitucional. Finalmente, um argumento apenas subsidiário. Ainda que esta Corte argumentando, entendesse que não se apresenta aqui a imunidade. Vejam bem, senhores ministros, não se trata de imunidade em benefício da concessionária. Todas essas concessionárias, inclusive a Petrobras, pagam seus impostos regularmente. Trata-se de imunidade relativamente aos bens afetados ao serviço da concessão. É disso que estamos falando. Então, vejam, senhores, ainda que se entenda
que não prevalece a imunidade protetora do patrimônio da União, então, nesse caso, não se pode cobrar também o PTU, porque, segundo o mesmo Código Tributário Nacional, a base de cálculo é o valor venal do imóvel. Ora, esses bens são extracomércio, estão vinculados ao serviço público, não têm valor venal algum. Não é possível avaliar o valor venal da estrada de ferro. Não é possível do leito de ferrovia que servem as locomotivas e vagões pelo Brasil inteiro. E nem se pode avaliar, ter em mira este valor, dividindo o leito de rio entre todos os territórios municipais do país. Isso é uma inviabilidade técnica, fática e, evidentemente, jurídica e constitucional. Em conclusão, a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários requer que, na verdade, se reconheça a imunidade à União. Aqui nós estamos falando de patrimônio federal, que está afetado ao serviço público federal sobre a gestão das concessionárias. E, portanto, senhores, não existe competência tributária dos municípios, pois as concessionárias de serviço público de transporte ferroviário não são proprietárias, não são titulares de domínio útil, nem são possuidoras de imóveis como se proprietárias fossem. A imunidade recíproca impede a cobrança do imposto, pois estes são bens vinculados a serviço público do ponto de vista formal e do ponto de vista material e utilizados em atividade regida pelo direito administrativo, como direito público. Meu tempo está esgotado. Sim. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Ricardo Almeida a falar pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar. Está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros, senhores relatores, são, na verdade, 3 casos sendo julgados em conjunto, 2 seguintes com julgamento já iniciado, esse se iniciando agora. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, nobres colegas presentes, senhores servidores, demais presentes, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, na defesa do interesse dos municípios, vem aqui trazer algumas considerações sobre este tema importante, sem dúvida importantíssimo dentro do quadro da Constituição e da Constituição tributária brasileira e do nosso federalismo fiscal. Mas antes de ingressar nos temas, nos aspectos propriamente jurídicos, é importante também se traçar aqui algumas distinções, eliminando aparentemente algumas confusões que foram trazidas, Tata Vênia, dos colegas que me antecederam. Em primeiro lugar, isso fica até de certo modo fácil de perceber, a sujeição passiva do IPTU cobrado aqui pelo município de Santos não é a União e não é a Codesp. É a Petrobras. É disso que estamos falando. A possibilidade jurídica, à luz da Constituição, do Código Tributário Nacional e das leis municipais, no caso da lei do município de Santos, de identificar inconstitucionalidade ou não na incidência do IPTU sobre este bem que é detido pela Petrobras. E por isso há, neste sentido, uma distinção clara em relação ao caso que diz respeito, julgado por essa Suprema Corte, em relação à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, em decisão de 6-5, e também do caso já iniciado e com maioria formada contra a imunidade tributária relativo à Sabesp. O caso ainda não encerrado, tem pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência Presidente. É o 600-867, em que se afastou a imunidade tributária e aí sim de uma prestadora de serviços públicos. Não estamos tratando aqui de uma prestadora de serviços públicos. Tivemos a oportunidade, inclusive, de trazer em memoriais fotos, nos casos subsequentes, também em julgamento,
das áreas, no caso do Rio de Janeiro, ocupadas, cedidas pela União Infraero, que estão ocupadas por atividades econômicas como o hospital, do maior grupo privado hospitalar do Brasil, posto de gasolina BR, academia de ginástica, churrascaria e concessionária de veículos, que é objeto. Temos as fotos, estão bem claras, para mostrar que tipo de ocupação é exercida no imóvel. Está vendo, se a União fosse tão cautelosa assim, também carreamos aos autos, nesses demais casos, as decisões, os acórdãos do Tribunal de Contas da União, declarando a ilegalidade, aplicando multas, pela falta de licitação dessas áreas. Então, infelizmente, no país, inúmeras áreas da União, inclusive aquelas que foram cedidas a autarquias e empresas públicas para a realização de serviços públicos, são, das mais diversas formas, utilizados para atividades privadas. Ora, se a Transpetro ou a Petrobras, e aí fala inclusive da Transpetro, apesar da sujeição passiva aqui ser da Petrobras, mas a Transpetro fosse essa prestadora de serviço público, de bens afetados, não estaria anunciada aí a venda pela Petrobras. E exercendo atividades econômicas que rendem para os seus acionistas privados, inclusive acionistas estrangeiros, tal como a Sabesp. Lá tivemos a oportunidade de trazer os números da Sabesp. Nos últimos 10 anos, dos 52 bilhões de lucro da Sabesp, 42 bilhões foram distribuídos aos acionistas. Apenas 10 bilhões reinvestidos na atividade de serviço público. Ora, por que estas atividades devem merecer a proteção imunitária em detrimento de um outro ente da federação que tem tão ou mais responsabilidades que a União na prestação de serviços públicos e de serviços básicos à população, sobretudo mais carente, de saneamento, de urbanização, de educação, de saúde? Que hierarquia superior é essa da União que pisoteia os municípios, sobretudo aqueles que têm várias áreas federais, como, por exemplo, o Rio de Janeiro? Como conceber isso quando a própria Constituição, Excelências, tem exceções expressas nos parágrafos 2º e 3º da Constituição, que excluem essas hipóteses da imunidade tributária recíproca? Basta a leitura. Seja porque, pelo parágrafo 2º, não estão afetados as finalidades essenciais da soberania, do serviço público típico, e aqui não estamos falando de serviço público típico, seja porque cobram preços ou tarifas, ou, já pelo parágrafo 3º, a segunda hipótese, recebem contraprestação a qualquer título ou atuam em regime de concorrência. São exceções que a própria Constituição traz, não são construções interpretativas. A letra expressa da Constituição que se conjuga com o título da ordem econômica, que trata de dois regimes muito claros. O primeiro, a atuação do Estado na ordem econômica, em regime de concorrência, o artigo 173. E a atuação do Estado na ordem econômica, prestando serviços públicos, que têm atividade econômica, mas pelo regime de política tarifária, do artigo 175. Há uma sistematização clara entre esta parte do título da ordem tributária e do orçamento da Constituição e o título da ordem econômica, afastando nestas duas hipóteses, na verdade nestas três, uma segunda hipótese com duas vertentes, a imunidade tributária recíproca. É importante também ressaltar, para essa distinção factual do caso trazido em relação à Petrobras, que a cobrança do município de Santos não só se dirige à Petrobras e não à Codesp, não à União, mas é cobrança feita de acordo com a lei municipal na qualidade de responsável tributário, à luz do artigo 128 do Código Tributário Nacional. E, como foi dito da própria tribuna aqui pelo advogado da Petrobras, do outro colega, há um arrendamento. Não se sabe exatamente o que isso significa, mas há um arrendamento, ou seja, há uma titularidade dominial equivalente e posterior, inclusive, à mudança legislativa no país, que hoje, a partir do Estatuto da Cidade, reconhece o direito de superfície, outras modalidades dominiais no país,
ele responde não só na qualidade de responsável tributário, mas ainda que fosse na qualidade de contribuinte de direito, teria sim posse suficiente à luz do artigo 32 do CTN para responder pela tributação municipal. Portanto, não se trata aqui apenas de lembrar o afastamento no que diz respeito aos requisitos objetivos da imunidade recíproca do artigo 14 do CTN, a não distribuição de lucros, inclusive não remessa de recursos para o exterior, como acontece no caso presente, mas de violação direta dos parágrafos 2º e 3º do artigo 150. Por esta razão, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a cobrança do IPTU, confirmou claramente as atividades realizadas neste imóvel, e lembremos, as áreas de porto e retroporto são cedidas, alugadas, concedidas a empresas as mais diversas, empresas que têm atividade econômica, atuam em regime de concorrência e não se podem eximir da tributação municipal. São exemplos vários, desde as lojinhas dos aeroportos, até esses casos mais gritantes, como dos casos subsequentes, que serão julgados por Vossas Excelências agora, nesta sessão em sequência, de atividades que sequer estão voltadas para o conforto dos passageiros ou de terceiros que transitam nas áreas portuárias ou aeroportuárias. Outro elemento importante que a Associação Brasileira das Secretarias, em nome dos municípios, gostaria de ressaltar, é o argumento da inalienabilidade dos bens da União. Não se trata aqui de alienação, não se está falando em venda, até porque a venda é possível, a Transpetro está aí, anunciada para ser vendido, mas não se trata de venda, trata-se sim de desafetação, e a desafetação é possível, a desafetação formal é possível, e torna esses bens dominicais. É o caso. Não é mais um bem de uso comum do povo, não é mais um bem afetado ao uso especial de serviço público, é um bem dominical, que gera receita. E não há nenhum mal nisso. Inclusive, a Lei de Improbidade Administrativa, no inciso 4 do artigo 10, determina que, quando houver exploração econômica em bem público, ela deve seguir o preço de mercado. Não há mal nisso. Agora, não se vá dizer que estaria havendo aqui alienação, até porque se há alienação sem autorização legal, estaríamos diante de uma infração da lei de licitações, enfim, de uma série de proibições do ordenamento jurídico. Trata-se sim de desafetação, o bem tem natureza de bem dominical. Agora, se ele foi precedido ou não da devida licitação, se o arrendamento, a locação, o aluguel, enfim, seja lá que título for, ou simplesmente a permissão, vista grossa, como acontece muitas vezes em bens da União, por isso fizemos juntar os acórdãos do TCU em relação a esses casos subsequentes, não retiram ou não mantêm para esses bens uma qualidade, um caráter de bens de uso comum do povo ou de bens de uso especial. São bens, sim, dominicais, que devem gerar receita, seja para a União, seja para as suas concessionárias, empresas públicas, mas nem por isso podem refugir à tributação do IPTU. Tributação que reverte para os cofres municipais. E casos, inclusive, os mais diversos, porque as situações são complexas, mas, na maioria das vezes, em regime de concorrência. Em regime de concorrência. Por exemplo, no caso lá da Infraero do Rio de Janeiro, o posto de gasolina concessionária tem, do outro lado da mesma via pública, posto de gasolina e concessionária, que pagam IPTU. Em frente. Por que esses não vão pagar o IPTU? Não é lógico. E não é constitucional. A Constituição é claríssima nesse aspecto. E esta decisão com repercussão geral se aplicará a todo o país, porque este tema em específico ainda não foi enfrentado. E por isso, muito bem pautados, esse grupo de casos, porque tem identidade e uma identidade que os diferencia do caso dos Correios e do caso da Sabesp.
porque nestes 3 casos, estamos diante de atividades econômicas realizadas por pessoas jurídicas de direito privado. A Petrobras, inclusive, não tem nem a prerrogativa de foro na Justiça Federal, não tem nenhuma das prerrogativas da Fazenda Pública. Aufere lucros, distribui lucros no Brasil e no exterior. Por que, então, mereceria essa imunidade tributária? Se formos fazer um breve passeio pelo direito comparado, já tivemos a oportunidade de ressaltar isso aqui, o entendimento da imunidade tributária recíproca nos Estados Unidos, desde a década de 80, é restritíssimo, só para os atos de soberania. Nós que nos inspiramos, de certa forma, no modelo norte-americano, se acompanharmos a jurisprudência da Suprema Corte daquele país, ela não mais admite, há muito tempo, qualquer extensão da imunidade. A imunidade só deve proteger aqueles atos típicos de soberania, aqueles atos típicos de serviço público, até porque no plano da federação, a partilha e repartilha de receitas e de atribuições deve ter um equilíbrio. O avanço da União, seja através de empresas estatais, seja através de concessões, em atividades econômicas ou no aumento das suas propriedades, reduziria a base econômica de tributação dos demais entes da federação, provocando um desequilíbrio não desejado, não previsto, a rigor proibido pela Constituição, neste equilíbrio que fez do nosso federalismo fiscal. Não é, portanto, possível, excelências, conceber que esta Suprema Corte, olhando a federação nos seus 3 níveis autonômicos, afirmados claramente pela Constituição, diante das imensas atribuições que os municípios têm de prestação de serviços públicos, que só podem realizar mediante arrecadação de tributos, de impostos, para que não venham aqui a Brasília todo ano com o pires na mão pedir transferências para a União. Para que esta autonomia tributária, financeira e política dos municípios e dos estados também, que estão aí numa situação de penúria, seja preservada, respeitada a Constituição, é que a Abrasf postula sejam negados provimentos aos recursos, aliás, seja negado ao provimento ao recurso da Petrobras e seja dado provimento aos recursos do município do Rio de Janeiro nos demais casos subsequentes. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente ministro relator Marco Aurélio. Presidente, pressupostos de recorribilidade atendidos. Não subsiste a alegação de violação ao inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal. O colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado. A afirmação da Petrobras de legitimidade para figurar no polo passivo da execução, porquanto haveria transferido à subsidiária todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato operacional de arrendamento celebrado, somente foi veiculada pela primeira vez em petição protocolada na origem em 4 de setembro de 2006, ou seja, após a formalização, em 10 de agosto de 2006, dos declaratórios voltados contra o acordo inicialmente proferido. Desse modo, a questão não foi objeto de pronunciamento pelo tribunal local, o qual entendeu preclusa tal manifestação, não dando ensejo, portanto, a análise pelo Supremo. Assim, cumpre definir, à luz do artigo 156, alineado à Constituição Federal, a imunidade tributária, se a imunidade tributária alcança ou não sociedade de economia mista, arrendatária de terreno localizado em área portuária pertencente à União. Conforme fiz ver quando do início do exame pelo Pleno, no âmbito da repercussão geral do recurso extraordinário 601720, Rio de Janeiro, relatou o ministro Edson Fachin, em 4 de fevereiro do corrente ano, o que se apresenta para julgamento no Supremo mostra-se de suma importância, considerada potencial violação aos ditames da ordem econômica constitucional. Ressalto ainda o risco em que se coloca o Pacto Federativo,
tendo em vista o prejuízo causado às finanças municipais em face da impossibilidade de tributar-se imóveis utilizados na exploração de atividades privadas. Em muitos casos, particulares atuam economicamente, ou seja, demonstram capacidade contributiva em sentido amplo, mas não contribuem para a coletividade por meio de arrecadação tributária. Esquivam-se desse dever fundamental, alegando que os imóveis ocupados para o desenvolvimento de suas atividades seriam beneficiados pelo disposto na regra prevista na linha A do inciso 6 do artigo 150 da Constituição Federal. Quanto à imunidade tributária recíproca de natureza subjetiva, a envolver pessoas de direito público, descabe o entendimento a revelar extensão para além das situações versadas no artigo 150, parágrafo 2º da Carta Maior. Consoante assentei no julgamento do recurso extraordinário 580-1264, Rio Grande do Sul, relator o ministro Joaquim Barbosa, redator do acordo o ministro Carlos Aires Brito, julgado no Pleno em 16 de dezembro de 2010, no âmbito da repercussão geral, publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2011, oportunidade em que compôs a corrente minoritária, tanto sociedades de economia mista quanto empresas públicas submetem-se ao disposto no artigo 173, parágrafo 2º da Lei Fundamental. Disse, então, o que nos vem quanto às sociedades de economia mista, e não se trata sequer de uma sociedade de economia mista formalmente criada, o que nos vem da Constituição Federal, mais precisamente do artigo 173, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, ficam sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas. E, então, tem-se explicitação, aí vem a explicitação que está no texto constitucional, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. O que se sustentou como direito líquido e certo na impetração, que estariam os impetrantes beneficiados pela regra da linha A do inciso 6 do artigo 150, no que versa o que Geraldo Ataliba apontou como imunidade subjetiva, porque leva em conta a natureza jurídica do favorecido. E o que o preceito, ao cogitar do afastamento de impostos sobre patrimônio, renda, uns dos outros, remete necessariamente à cabeça do artigo. E a cabeça do artigo é muito explícita. Nela está, em bom vernáculo, em bom português, a referência à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Sequer teríamos considerados isoladamente esses preceitos a extensão às autarquias e às fundações. Essa extensão veio à baila com o parágrafo 2º, a versar que a vedação do inciso 6, a linha A, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais, ou às delas decorrentes, transcrição. Há, inclusive, uma limitação que não se verifica quanto à União, aos Estados e aos municípios. Dir-se-á, mas, no caso, a prestação de serviço público. Se formos levar essa premissa à última consequência, as concessionárias estarão também alcançadas pelo preceito, pela imunidade. A situação apresentada mostra-se mais grave,
nesse caso, pois sociedade de economia mista que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica pretende usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. O argumento de ser o imóvel pertencente à União, utilizado para a persecução de interesse público, não atrai a imunidade quanto ao Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU. Isso porque a recorrente é a sociedade de economia mista, com um capital social negociado na Bolsa de Valores. Cuida-se de pessoa jurídica de direito privado, com claro objetivo de oferir lucro e, posteriormente, distribuí-lo aos acionistas. A imunidade recíproca não foi concebida com tal propósito. A previsão decorre da necessidade de observar-se, no contexto federativo, o respeito mútuo e a autonomia dos entes. Não cabe estendê-la, evitando a tributação de particulares que atuam no regime da livre concorrência. Atentem para a limitação imposta no parágrafo 3º do artigo 155 da Carta Federal. As vedações do inciso 6A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Então, nem mesmo as pessoas jurídicas de direito público que exploram a atividade econômica gozam de imunidade, o que se dirá quanto ao particular. Mostra-se inequívoco ser o imóvel da União, empregado em atividade de sociedade de economia mista que atua no mercado com fins lucrativos. Não há base a justificar o gozo de imunidade nos termos pretendidos. O ente público, ainda que seja o responsável pela exploração direta da atividade econômica, ao ceder o imóvel à sociedade de economia mista, permite que o bem seja afetado a empreendimento desenvolvido, ensejando a geração de riquezas, posteriormente incorporadas ao patrimônio da cessionária, em benefício último dos acionistas. Reconhecer a imunidade recíproca significa verdadeira afronta ao princípio da livre concorrência, versado no artigo 170 da Constituição Federal, por estar se conferindo à pessoa jurídica de direito privado vantagem indevida não existente para os concorrentes. O Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, representa relevante custo operacional. Afastar tal ônus de empresa que atua no setor econômico, ombreando com outras, a partir de extensão indevida da imunidade recíproca, implica desrespeito aos ditames da Constituição Federal. Esse entendimento vem expresso no parágrafo 2º do artigo 173 da Lei Básica da República. Artigo 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Parágrafo 2º. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais
não extensivos ao setor público. Há de observar-se o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional, quanto à hipótese de incidência do IPTU, bem como a relação de contribuintes descrita no artigo 34. Eis os preceitos. Artigo 32. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, por natureza ou por acessão física, conforme definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Artigo 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. E esses preceitos estão em vigor há anos e jamais se cogitou da inconstitucionalidade deles. Com a leitura dos preceitos, fica evidente que, em momento algum, o município de Santos extrapolou a própria competência ao instituir e cobrar o referido imposto do particular, nos termos do previsto no Código Tributário Municipal. Artigo 38. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel construído, o titular do seu domínio útil, promitente comprador de imóvel adquirido das autarquias de que trata a linha B do artigo 9º, ou seu possuidor a qualquer título. Artigo 39. O imposto é devido, a critério do Executivo, 1. Pelo possuidor direto, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos. 2. Pelo possuidor indireto, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais possuidores indiretos e do possuidor direto. 3. Pelo possuidor do imóvel construído, arrendatário de área e instalações portuárias, dentro ou fora do porto organizado, no regime jurídico da exploração do porto e das operações portuárias, previsto na Lei 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, sem prejuízo da responsabilidade solidária do contribuinte e possuidor indireto. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos sucessores das pessoas nele referidas a qualquer título. A hipótese, de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária. Assim, já me pronunciei no plenário quando do julgamento do recurso extraordinário 253.472 de minha relatoria, no qual fiquei vencido, redator do acordo, o ministro Joaquim Barbosa, julgado em 25 de agosto de 2010, com publicação do acordo no Diário de 1º de fevereiro de 2011, em que se discutiu a extensão da imunidade recíproca a imóvel pertencente à União, mas sob a gestão da Companhia de Docas do Estado de São Paulo, CODESP, Sociedade de Economia Mista. Na ocasião, ressaltei, relativamente ao IPTU, a Carta de 1988 não trouxe inovação.
compete aos municípios instituí-lo, considerada propriedade predial e territorial urbana. Pois bem, sob tal aspecto, há muito encontra-se em vigor o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional, no que revela como fato gerador do tributo a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, conforme definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Mais do que isso, o Código define, como eu tive a oportunidade de ler o preceito, os contribuintes. Aí continuei. Ora, não se afigura como fato gerador do imposto em comento apenas a propriedade, o que desaguaria na convicção de ser contribuinte de direito sempre o proprietário. Requer-se a existência física do imóvel, daí a referência à propriedade, mas admissível é que se tome como fato gerador não só a propriedade, como também o domínio útil ou a posse, quando esses fenômenos não estão na titularidade daquele que normalmente os tem, ou seja, o proprietário. Pois bem, estamos diante de imóvel que ainda que não integre o patrimônio do particular, pois pertencente à União, passa a ser empregado por aquele em sua atividade comercial, de modo a extrair deste bem todo um proveito econômico. A regra da imunidade da linha A do inciso 6 do artigo 150 da Constituição Federal está restrita à instituição de imposto sobre patrimônio ou renda ou serviço das pessoas jurídicas de direito público, sendo pacífico como fato imponível o domínio e a posse, e como contribuintes aqueles que os detenham em patrimônio e envolvida a sociedade de economia mista a explorar a atividade econômica, não é dado, por verdadeiro empréstimo, cogitar da imunidade. Vale frisar novamente que o parágrafo 3º do referido artigo 150 revela que as vedações do inciso 6, a linha A, do mesmo artigo, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação e pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Ora, no caso, a recorrente possui o domínio útil, disse então, do imóvel e atua na exploração de atividade econômica, sujeitando-se ante o disposto no parágrafo 2º do artigo 173 da Constituição Federal à incidência tributária. Ante o quadro, nego o provimento ao recurso extraordinário interposto pela Petrobras, assentando o não reconhecimento da imunidade tributária recíproca, mesmo porque essas pessoas não podem impor tributo, à sociedade de economia mista ocupante de bem público. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminente relator, eminentes pares, ilustre professora advogada, advogados que ocuparam esta tribuna, os fatos e as circunstâncias jurídicas atinentes já estão muito bem posicionados, especialmente pelo acutíssimo voto do eminente ministro relator, como também pelas sustentações orais, que, nada obstante encaminhar-se em direções distintas, contribuíram sobremaneira para a explicitação do núcleo que aqui se encontra em debate e que se projeta fundamentalmente no sentido de definir a presença ou não de uma imunidade tributária recíproca que seja aplicável à sociedade de economia mista,
Sociedade esta, na hipótese arrendatária de bem público. Senhora Presidente, como já se disse, a coerência é um apostolado, e nisto todos os cumprimentos, embora desnecessários, mas me permito fazer questão de registrar, devem ser rendidos ao eminente ministro Marco Aurélio. Eu vou seguir esse apostolado, mas isso me faz ir, com perdão da expressão, para o lado oposto. Ou seja, tenho aqui me manifestado, e o eminente ministro relator assim já posicionou este tema, afirmativamente para o cabimento desta imunidade tributária. E a síntese do meu voto, senhora Presidente, vou juntar declaração, mas leve em conta, de uma parte, tratar-se o IPTU de um imposto de natureza real e, portanto, a natureza jurídica do bem público, cedido onerosamente ou não, ou seja, submetido ao regime de arrendamento ou não, a natureza jurídica do bem público não se altera. E, portanto, quem o recebe na qualidade de possuidor direto, evidentemente que não é possuidor com ânimo domini, tem o que se denomina classicamente da opinio seu cogitato domini. Pode até desejar-se, obviamente, tornar-se titular, mas titular não é. Isto de uma parte. E, de outra parte, a questão das sociedades de economia mista chama, obviamente, um debate que já tive a oportunidade de expor em caso anterior, em que se apreciou um tema similar atinente à Infraero. Portanto, digo o seguinte, senhora Presidente, principio, então, por declarar meu voto no sentido do provimento do presente apelo extremo, à luz do parecer da Procuradoria-Geral da República, assim como em coerência às posições já manifestadas por mim neste colegiado. Como é consabido, o Imposto Predial e Territorial Urbano é tributo da competência dos municípios e possui como base econômica o patrimônio, notadamente a propriedade imobiliária. Em termos classificatórios, é compreendido como imposto real, direto, progressivo e complexivo, à luz da normatividade constitucional vigente. O texto constitucional, num outro giro, expressamente preconiza a competência administrativa exclusiva da União para explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os portos marítimos, fluviais e lacustres nos termos da linha F, inciso 12º do artigo 21 do texto constitucional, bem como a competência legislativa privativa da União para dispor acerca do regime dos portos, inciso 10º do artigo 22. Por conseguinte, é fato incontroverso nos autos a propriedade da União sobre o terreno localizado na área portuária do município de Santos, o que, com todas as vênias do entendimento diverso, que muito respeito, mas em meu sentir atrai a incidência da denominada imunidade tributária recíproca, com assento na linha A, inciso 6º do artigo 150 da Constituição da República. A jurisprudência desse tribunal parece-me ser no sentido da aplicação da imunidade tributária recíproca e também dirigida, no caso concreto, à Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODESP, tendo em vista que se trata de instrumentalidade estatal por explorar serviços públicos de administração portuária. O caso líder dessa Constituição pretoriana, aliás, mencionado pelo eminente ministro Marco Aurélio, eminente ministro relator, que restou vencido naquela hipótese, o caso líder é o recurso ordinário 253472, redigido então, em face da corrente majoritária, pelo ministro Joaquim Barbosa, julgamento neste Tribunal Pleno, em 25 de agosto de 2010. E aqui no voto, senhor presidente, me escuso de ler, reproduzo os trechos que reputo relevantes desse julgamento. E também colhi, senhora presidente, o entendimento prevalente no plenário, segundo deduzo, e também nas turmas desse tribunal, acerca da matéria na direção que ora estou a esposar. Cito diversos acordos e julgamentos da lavra do ministro Dias Toffoli, nos diversos precedentes que aqui menciono, da relatoria do ministro Luiz Fux perante a primeira turma e também do ministro Celso de Mello perante a segunda turma. Sendo assim, o ineditismo da presente controvérsia se cinge à exigibilidade de IPTU pela Petrobras
e sucessivamente pela Transpetro, tendo em conta que essas se dedicam a atividades econômicas com intuito lucrativo. No particular, trata-se de armazenamento e transporte de combustíveis, serviço de utilidade pública. Das razões de decidir expostas no acordo recorrido, aure-se o seguinte: primeiro, o mero arrendamento de bem público já caracteriza obrigação tributária, pois o artigo 34 do Código Tributário Nacional prevê, segundo esse argumento, que o contribuinte IPTU é também o possuidor de imóvel a qualquer título. E segundo, não haveria autorização constitucional para a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista que exploram a atividade econômica por força do parágrafo 2º do artigo 173 do texto constitucional. Em relação ao primeiro fundamento, parece-me que ele é espancado pelo texto da lei. Reproduzo aqui, senhora presidente, os artigos 1º, 2º e 4º da Lei 12.815 de 2003, inclusive lei essa que define o que é o arrendamento. Cessão onerosa de área e infraestrutura públicas localizadas dentro do porto organizado para exploração por determinado prazo. E digo adiante, então, que o contrato de arrendamento de área portuária, firmado entre a CODESP e Sociedade de Economia Mista, exploradora de atividade econômica, em meu ver, não possui o condão de tornar o cessionário sujeito passivo de obrigação tributária referente ao IPTU, nem converter o domínio patrimonial da estatalidade em regime atinente aos direitos reais de propriedade, pelo menos para fins tributários. E no que toca ao argumento centrado no artigo 34 do Código Tributário Nacional, parece-nos majoritária na doutrina jurisprudência pátria a interpretação da qual comungo de que a liberdade de conformação legislativa do ente tributante está adstrita à posse que per si ou por si só possa conduzir à propriedade, haja vista que é incompatível com a Constituição Federal de 88 a eleição de meros detentores de terras públicas, isso é, desprovidos da posse ad usucapione, como contribuintes de IPTU. Verifique-se que o imóvel qualificado como bem público federal, ainda que é destinado à exploração de atividade dotada de utilidade pública, remanesce imune aos tributos fundiários municipais por força da letra A, inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal. Por consequência, em relação ao segundo fundamento, não há concessão de benefício fiscal à pessoa jurídica de direito privado da administração pública indireta, não estendido às demais sociedades empresárias do setor privado, porquanto esse raciocínio, com a devida vênia, não se coaduna ao procedimento licitatório prévio e aos regimes constitucionalmente diferenciados de exploração dos portos e do petróleo. Ante o exposto, então, senhor presidente, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Marco Aurélio, conheço do recurso ordinário e proponho que a ele seja dado provimento de modo a reformar o acordo recorrido e assentar a inexigibilidade do IPTU na espécie. Se formar orientação majoritária nesta direção, deixo desde logo assentada uma proposição de tese. A sociedade de economia mista arrendatária de bem público federal não pode ser eleita por força de lei municipal para figurar como parte passiva de obrigação tributária referente ao IPTU. Com todas as vênias do entendimento diverso, é como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Roberto Barroso. Presidente, eu ouvi com atenção e interesse o voto do ministro Marco Aurélio, como havia ouvido em sessão anterior o voto do ministro Luiz Edson Fachin no caso do município do Rio, coerente com a linha em que acaba de votar Sua Excelência. Eu devo dizer, presidente, que não tenho nenhuma dúvida que a jurisprudência assentada deste tribunal é no sentido em que se encaminha o ministro Luiz Edson Fachin no voto proferido hoje, tal como no anterior. Devo dizer a Vossa Excelência, no entanto, que impressionaram-me as razões trazidas pelo ministro Marco Aurélio. Não teria dúvida de que, do ponto de vista técnico-formal, provavelmente a tese chancelada pela jurisprudência é a melhor.
Mas do ponto de vista de uma justiça fiscal material, de uma justiça tributária material, eu tenho dúvidas reais. De modo que eu, presidente, vou pedir vista, me comprometendo a trazer o processo de volta no prazo regimental para refletir sobre as razões do ministro Marco Aurélio, cujo voto, aliás, eu gostaria de pedir para poder examiná-lo na versão escrita. Eu gostaria de cumprimentar os 3 advogados que estiveram na tribuna, doutor Marcelo Siqueira, pela Petrobras, a professora Misabel Derzi, pela Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, e o doutor Ricardo Almeida, pelas secretarias de finanças das capitais. E gostaria de dizer aos ilustres advogados que eu ouvi com atenção e interesse os argumentos de cada um, de modo que não precisam... eu já fui advogado, eu sei da tentação, mas não precisamos de audiência, eu já sei as teses, e eu apenas quero refletir, porque se for para manter a jurisprudência é fácil, mas se for para mudar a jurisprudência, eu acho que é preciso fazer um trabalho mais elaborado. Por essa razão, estou pedindo vista, presidente. Pois não. Não que o trabalho do relator, eu tenho certeza que é esse o sentimento do ministro Luiz Roberto Barroso, não tenha sido um trabalho elaborado, né? E é interessante o pedido de vista, presidente, porque, no caso, né, suscitou, inclusive, dúvidas enormes e me induzindo a solicitar vista de outro recurso extraordinário, o ministro Gilmar Mendes, né? E nós temos aqui uma situação concreta em que boa parte do município, né, poderia estar alcançada se o tribunal vier a concluir pela imunidade por esse instituto, né? Ou seja, desfalcando sobremaneira o município de Santos. Ministro Marco Aurélio, pelo contrário, tão elaborado o voto de Vossa Excelência, que me levou, inclusive, à disposição de repensar a jurisprudência que eu normalmente acompanho. Eu só guardo reserva quanto ao meu voto enquanto não proferido. Depois de proferido, ele é público, inclusive para acesso das próprias partes. Pois não. Proclamo o resultado provisório após o voto do ministro relator Marco Aurélio, que negava provimento ao recurso, e do voto do ministro Edson Fachin, que a ele dava provimento, pediu vista regimental ao ministro Roberto Barroso. Aguardam os demais. Agradeço os senhores advogados que compareceram à tribuna. Apregou para julgamento também da relatoria do ministro Marco Aurélio o recurso extraordinário 598.468, sendo recorrente Brasília Pisos de Madeira Limitada e recorrida à União. Também neste caso, ministro Marco Aurélio, haverá sustentação oral, razão pela qual inicialmente confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório. Presidente, pano de fundo, definir se a opção pelo simples afasta imunidade, ou seja, afasta a não incidência do tributo prevista na Constituição Federal. Não vou proceder à leitura do relatório e só digo que o Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, que é da contribuinte, né? Aduz não ser obrigatória a adesão ao simples, aponta a inviabilidade de instituição de sistema híbrido, né? É o relatório. Pois não. Convido a fazer uso da palavra pela União a doutora Alexandra Maria Carvalho Carneiro. Procuradora da Fazenda, Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar e está com a palavra. Obrigada, Excelência. Excelentíssima senhora ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, demais ministros e ministras, componentes desta Suprema Corte, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, senhor procurador-geral adjunto da Fazenda Nacional aqui presente, senhoras e senhores, servidores e advogados, boa tarde. Como muito já bem relatado pelo ministro-relator,
pretende a empresa recorrente ver reconhecido o direito à imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação, afastando a incidência dos seguintes tributos: COFINS, PIS, CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição previdenciária patronal e o IPI. E, ao mesmo tempo, beneficiar-se do regime do Simples. Isto é, pretende a empresa gozar de 2 benefícios fiscais de forma concomitante. Isso seria possível, Excelências? Vejamos. É importante ressaltar inicialmente que tanto a imunidade para exportações quanto a previsão de um regime diferenciado de tributação para micro e pequenas empresas possuem assento constitucional. O Constituinte originário de 1988 previu no artigo 179 um tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, a fim de incentivá-las por meio da simplificação, eliminação ou redução de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias por meio de lei. Em seguida, a Lei 9317 de 96, cumprindo esse desígnio constitucional, instituiu o Simples Federal, vigente à época da impetração deste mandado de segurança. Importante esclarecer, Excelências, que o Simples não constituiu um tributo novo, mas sim um regime diferenciado de tributação, por meio do qual diversos tributos federais podem ser pagos de forma simplificada através da incidência de uma alíquota única sobre uma única base de cálculo, que é o valor da receita bruta do contribuinte. Paralelamente ainda, a simplificação de diversas obrigações tributárias acessórias. A adesão de uma empresa ao Simples, Excelências, que, diga-se de passagem, é facultativa, implica numa drástica redução da carga tributária e da burocracia que envolve a tributação. A empresa pode optar por escolher por este regime diferenciado ou por qualquer outro, a depender de seu planejamento tributário. Obviamente que poderá e irá escolher aquele regime que lhe seja mais benéfico. A empresa que adere ao Simples, portanto, aceita eventuais desvantagens, se é que elas existem, desse sistema de tributação em troca dos ganhos líquidos que o mesmo apresenta. E esse sistema é tão bom, Excelências, que eu posso afirmar, segundo dados da Receita Federal, do Comitê Gestor do Simples, que 82% de todas as empresas que existem no Brasil hoje aderem ao Simples. Mais especificamente, 82,15%. Uma empresa exportadora, portanto, pode optar, sim, por gozar das imunidades previstas para exportação. Nesse caso, é importante ressaltar, e de acordo com o entendimento atual desta Suprema Corte, a imunidade somente se refere ao IPI, PIS e COFINS. Não haveria imunidade com relação à CSLL e contribuição previdenciária patronal, que já não alcança guarida nesta Suprema Corte, então esta parte do pedido da empresa não pode receber provimento. Cito como precedente o RS 564-413, de relatoria do ministro Marco Aurélio, também relator destes autos. E nessa hipótese, Excelência, da empresa exportadora optar por gozar da imunidade, a contribuinte teria que recolher ainda os demais tributos federais, que não estão albergados pela imunidade. Quais seriam? O imposto de renda da pessoa jurídica, a própria CSLL também, e a contribuição previdenciária patronal. Isso optando pelo regime do lucro real ou do lucro presumido. Por outro lado, se essa mesma empresa exportadora opta por aderir ao Simples, cujo recolhimento é único e simplificado, sua carga tributária pode ser bastante inferior do que aquela que arcaria caso optasse pela imunidade e pelo regime de tributação do lucro presumido ou lucro real. Isso implica dizer, Excelências, que o Simples Federal não feriu de morte o direito à imunidade na exportação, posto que o contribuinte pode sim optar pela imunidade, caso assim entenda melhor, já que a adesão ao Simples, como já dito, é facultativa, optativa do contribuinte.
O que o Simples Federal não permite, não permitia na época, porque hoje não está mais em vigor, é que a imunidade pudesse ser gozada de forma concomitante com os benefícios do Simples. Isso porque o texto legal instituiu um sistema fechado, um pacote fechado, que para ser simplificado, para ser simples e fazer jus ao próprio nome, partia da seguinte premissa: a incidência de uma alíquota pré-definida sobre uma base de cálculo também fechada, única, a receita bruta da empresa. A lei do Simples Federal somente permitiu que fossem excluídos dessa base de cálculo, por motivos óbvios, as vendas canceladas e os descontos incondicionais. Até porque, Excelência, se a lei previsse uma infinidade de uma possibilidade infinita de exclusões da base de cálculo, como há em outros tributos, como, por exemplo, PIS/COFINS, o sistema deixaria de ser simples. Inclusive, já que a lei não previu essa possibilidade de exclusão das receitas de exportação, haveria uma grande dificuldade em se determinar como essa exclusão deveria ocorrer, já que os valores que compõem o Simples, Excelência, não dizem respeito apenas ao IPI e a PIS/COFINS. Nele também estão enquadrados o IRPJ, a CSLL e a contribuição previdenciária. De modo que não havia uma previsão legal de como esse cálculo poderia ser feito, o que impedia a operacionalização do gozo desse benefício da imunidade. E nesse aspecto é até relevante mencionar, e nesse ponto chama a atenção de Vossas Excelências, que a própria Receita Federal, à época da vigência da Lei 9317, reconheceu, em alguns casos específicos e bem restritos, que, no caso do IPI, a imunidade poderia, sim, ser aproveitada em conjunto com o Simples, desde que a receita da empresa fosse exclusivamente de exportação. E por que isso acontece? Por que a Receita Federal permitiu isso? Porque, no caso do IPI, seria simples de ser feita essa operacionalização, porque as empresas que deveriam pagar IPI, na época, tinham que recolher um adicional de alíquota ao Simples, que era de 0,5%. Então, com relação ao IPI, seria apenas mais fácil, porque se excluiria esse adicional da alíquota que seria paga. E como a receita era exclusiva de exportação, não haveria necessidade da empresa comprovar o que era exportação, o que não era, e de toda a documentação fiscal relacionada a essas relações jurídicas. Então, essa autorização somente ocorreu em razão da possibilidade de operacionalização de forma simplificada. Não há, portanto, Excelência, de se falar em ofensa a qualquer preceito constitucional para cuja efetiva aplicação seja necessária uma análise contábil mais profunda e uma fiscalização exauriente, exigências que terminariam por complicar o que se pretende simplificar. Diante disso, em não havendo uma previsão legal que permita a compatibilização dos dois benefícios, e não sendo possível realizar essa compatibilização de uma forma simplificada, não estaria o Poder Judiciário, com a devida vênia, autorizado a atuar como legislador positivo para garantir o direito à imunidade pelo contribuinte, fixando a forma como essa imunidade poderia ser aproveitada dentro do sistema do Simples, repito, com a devida vênia. No mesmo sentido deste raciocínio, inclusive, há precedentes desta Suprema Corte com relação à impossibilidade de aproveitamento dos princípios da não cumulatividade e da seletividade no IPI para as empresas que aderem ao Simples, princípios estes que também possuem assento constitucional, assim como a imunidade na exportação. Pois tendo, e aqui reproduz um trecho do voto do ministro Joaquim Barbosa, que disse o seguinte: pois tendo optado o contribuinte pelo regime simplificado de recolhimento de tributos e contribuições previsto na legislação vigente, não cabe ao Poder Judiciário agir como legislador positivo para criar exceções e conferir direitos não previstos na lei, não podendo o contribuinte se beneficiar de dois mundos, de modo a exonerar-se das consequências de sua decisão. Cito como precedentes o RS 523, 416, 488, 455, ambos do ministro Joaquim Barbosa, o agravo de instrumento 764, 201, o RE 595, 450, da ministra Carmen Lúcia, e o RE 828, 601, do ministro Gilmar Mendes.
Não podemos deixar de mencionar, por fim, excelências, que atualmente está em vigor o Simples Nacional, criado pela Lei Complementar 123 de 2006, que abrange também o pagamento de ICMS e ISS, e, por lealdade processual e até mesmo para corroborar os argumentos ora expostos, é preciso mencionar que o legislador do Simples Nacional optou por albergar a imunidade nas exportações e, desde 2006, a empresa já pode, por expressa previsão em lei complementar, vejam bem, foi necessário que a lei complementar previsse essa possibilidade, a empresa já pode segregar o valor, no valor do seu faturamento, aquele percentual relativo às vendas destinadas à exportação, para fim de excluir da alíquota do Simples os valores relativos a PIS/COFINS, IPI, ICMS e ISS, consoante disposto no parágrafo 14 do artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006. Optou o legislador, portanto, ainda que promovendo uma certa complexidade, um aumento no grau de complexidade do sistema, por incrementar os benefícios do Simples, por questões de natureza política. Todavia, isso não significa que, antes da entrada em vigor da Lei Complementar 123, o contribuinte teria direito a esse duplo benefício em razão de toda essa problemática já exposta de operacionalização do gozo dos dois benefícios de forma concomitante. Ante todo exposto, excelências, a Fazenda Nacional pugna pelo desprovimento do recurso extraordinário, mantendo-se tanto o acórdão regional quanto a sentença de primeiro grau e fazendo jus ao parecer da Procuradoria-Geral da República também. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Palavra com o ministro relator, ministro Marco Aurélio. Presidente, o voto, ele prima pelo poder de síntese, tem 3 folhas apenas, né? Pressupostos atendidos. A impetração versa imunidade tributária, mais precisamente o que previsto nos artigos 149, parágrafo 2º, 153, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição Federal, a saber: artigo 149, as contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico de que trata o caput deste artigo não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Artigo 153, quanto ao IPI, compete à União instituir impostos sobre 4. Produtos industrializados. Parágrafo 3º, o imposto previsto no inciso 4 não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Surge premissa básica: está-se diante de imunidade objetiva e não de isenção. A imunidade é garantia constitucional a afastar a própria incidência do tributo. A isenção decorrente de lei torna-o inexigível, embora se tenha inicialmente como atendido os elementos tributários, a definição de espécie, o fato gerador, a base de cálculo e a definição de contribuinte. Na origem, concluiu-se que a opção pelo sistema simples de incidência tributária obstaculiza a consideração da imunidade, articulando-se com o parágrafo 5º do artigo 5º da Lei 9.317 de 96, que é a regedora da espécie, mas não houve modificação considerada a lei subsequente, que é a complementar mencionada da tribuna 123. A versar que o preceito, né, da lei, artigo 5º, a inscrição no Simples veda para microempresa ou empresa de pequeno porte a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo, que é instituto diverso, incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.
potencializou-se a prática tributária de apenas excluir da incidência do percentual alusivo ao simples, em termos de receita bruta do contribuinte, os valores concernentes a vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos. Então, na ótica fazendária, endossada pelo Tribunal de Origem, a opção pelo sistema simplificado de recolhimento, a pressupor a incidência de recolhimento de tributos, estaria a neutralizar, a retirar do cenário jurídico constitucional a imunidade relativamente a contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e o IPI, consideradas receitas decorrentes de exportação. O direito substancial é fruto de certa organização. Os princípios, os institutos, as expressões e vocábulos têm sentido próprio, descabendo partir para mesclagem. Acabou-se por introduzir na disciplina das citadas imunidades exceção não prevista e que diz respeito à qualificação do contribuinte. Mais do que isso, a presente quebra do próprio sistema tributário colocou-se em segundo plano o objetivo dos artigos 170, inciso 9 e 179 da Lei Fundamental a disporem a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. 9. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Artigo 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado para beneficiá-las, não para prejudicá-las, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Vale dizer que o tratamento mais favorável exige o reconhecimento prévio de obrigação tributária. Uma vez inexistente esta última, porque a imunidade, como eu disse, afasta a incidência do tributo, anti-imunidade surge impróprio, contrariando-se o objetivo das normas dos citados artigos 149 e 153, cogitar do elemento básico para a observância da disciplina do simples, ou seja, haver empresa devedora dos tributos. Atentem para o objetivo do simples, o recolhimento do que devido, pressupondo a incidência tributária, e a imunidade afasta, sob o ângulo tributário, em base mediante sistema mais favorável, desburocratizado principalmente, já que o Brasil é o país da burocracia, né? A par deste aspecto, descabe articular com a impossibilidade de verificação, no caso concreto, das receitas auferidas pela empresa optante do Simples, e a própria Fazenda admitiu da tribuna. Se a receita for, na totalidade, decorrente de exportações, não há incidência. Mas se houver uma parte, né, decorrente de exportação e uma parte alusiva à circulação interna no Brasil da riqueza, aí se deixa de ter a imunidade constitucional. A par deste aspecto, descabe articular com a impossibilidade de verificação, no caso concreto, das receitas auferidas pela empresa optante do Simples, alcançadas pela imunidade.
A legislação de regência aplicada no presente caso, Lei 9.317/96, ao estabelecer as alíquotas devidas para os segmentos econômicos que optarem pelo regime diferenciado, especifica o percentual correspondente a cada tributo, possibilitando com isso o alcance da imunidade, o alcance material físico da imunidade tributária. A ótica permanece, mesmo com a instituição do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições pela Lei Complementar 123, de 2006. Tanto é que o Comitê Gestor do Simples Nacional, órgão fazendário, na resolução CGNS 94/2011, previu expressamente a não incidência, não poderia deixar de proceder de outra forma ante a imunidade, no caso de haver esse instituto, o Instituto da Imunidade, artigo 30, na apuração dos valores devidos no Simples, é preciso que o valor seja devido. E ante a imunidade, ele deixa de ser devido. A imunidade constitucional sobre alguns tributos não afeta a incidência quanto aos demais. Admitiu a separação, caso em que a alíquota aplicável corresponderá ao somatório dos percentuais dos tributos não alcançados pela imunidade. A previsão apenas é harmônica com a tese de que não há, sob qualquer hipótese, campo para incidência quando em jogo situação prevista na Carta Maior como imune, ou seja, fora da competência dos entes de instituir tributos. O Simples diz respeito a tributo devido, né? O Tribunal de Origem deu alcance à Lei 9.317/96, conflitante com o texto constitucional, isto é, presente a opção do contribuinte, desconsiderou a imunidade tributária. De forma imprópria, foram restaurados tributos expressamente afastados pela Carta Federal. O Simples, com um ônus característico, pressupõe o fato de ter-se o tributo como devido. Então, aí sim, parte-se para o mecanismo que lhe é próprio, quer no tocante à burocracia tributária, quer relativamente ao percentual de incidência. Os institutos imunidade e simples são diversos, não se mesclam, não são passíveis de compensação. Seria dar com uma das mãos e tirar com a outra, e tirar justamente o que é assegurado como garantia pelo texto constitucional. Provejo o recurso interposto para deferir a ordem pleiteada. Como voto? Pois não. O ministro relator, portanto, provê o recurso. Ministro Edson Fachin. Senhora presidente, cumprimento o eminente relator, ministro Marco Aurélio, os eminentes pares, bem como a ilustre procuradora da Fazenda Nacional que ocupou a tribuna, que, como sempre, de modo escorreito e aguerrido, sustentou as razões da Fazenda Nacional. Nesta matéria, senhora presidente, do estudo que fiz, a conclusão que chego, e vou juntar a declaração de voto, não tive o tempo e a cuidade para ser tão sintético quanto o eminente ministro relator. Nada obstante, vou apenas me reportar a essa pouca mais de dezenas de páginas que substancialmente vão ao encontro da conclusão do eminente ministro relator. Também estou a entender que a não incidência, a imunidade estabelecida constitucionalmente não pode ser excepcionada por circunstância derivada ou de legislação infraconstitucional ou de interpretação que se faça do ordenamento infraconstitucional. E os artigos em questão, muito bem reproduzidos pelo eminente relator, artigo 159, inciso 1º, parágrafo 2º, e inciso 3º, parágrafo 3º do artigo 153, não deixam dúvida quanto a esta circunstância e, portanto, não há ali exclusão do benefício de tais imunidades.
de modo que com todas as vênias o entendimento diverso, eu entendo que onde o legislador produziu o seu comando, ir em sentido diverso, parece-me encontrar espaço que seria só do próprio legislador e não do intérprete. Estou, portanto, acompanhando o eminente ministro relator. Nada obstante, senhora presidente, estou propondo, e aqui há um dissenso apenas pontual, que em relação a duas incidências, parece-me existir interpretação nesta Corte, por outras razões, mas que, em tese, pode se projetar aqui, para afastar a CSLL, ou seja, a contribuição sobre o lucro líquido, e também a incidência sobre a folha, ou seja, sobre salários. Logo, eu estou tomando a liberdade de propor o provimento parcial do recurso e, na declaração de voto, procuro explicitar esses dois pontos, nesse caso, e aqui pontualmente com a vênia do eminente ministro relator. Em relação ao primeiro, este ponto, que deriva também da compreensão do inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 149, foi objeto, nesta Suprema Corte, de compreensão no recurso ordinário 564.413. Relator, eminente ministro Marco Aurélio, publicado julgamento em 13 de novembro de 2010, e aqui eu colhi que a imunidade prevista no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 159 da Carta Federal não alcança o lucro das empresas exportadoras, consequentemente, portanto, incide no lucro das empresas exportadoras a contribuição social sobre lucro líquido. Estou também citando, numa dimensão teleológica da compreensão deste Instituto, acórdão da lavra da ministra Rosa Weber, no recurso ordinário 606-107, julgado em 22 de maio de 2013, que aponta nesta direção. Estou reproduzindo trechos do recurso ordinário que eu mencionei, 564.413, e também nesta linha, acórdão da lavra do ministro Ricardo Lewandowski, no recurso ordinário 566.259, e do eminente ministro Gilmar Mendes, no recurso ordinário 474.132. Isso, portanto, em relação a esta primeira carga tributária. E a segunda, ou seja, a questão atinente à folha, entendo que a mesma solução deva ser dada às contribuições incidentes sobre a folha, previstas na letra F, parágrafo 1º, artigo 3º da Lei 93.1796. Entendo que as contribuições de que trata o artigo 22 da Lei 8.212/90 não incidem sobre a receita, mas sobre a folha de salários e os demais rendimentos de trabalho. De novo, aqui trago à colação o recurso ordinário 563.413, que, como disse, estou tomando as assentadas nesse ponto também do eminente ministro Marco Aurélio. Entendo, portanto, que presente a distinção constitucional fixada no artigo 195, inciso 1º, letra A, da Constituição, cumpriria avaliar-se da teleologia da imunidade prevista no inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 149, emergeria interpretação que estenda à folha de salários e aos demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Entendo que não se estende aí a imunidade. E, portanto, acolho o que assentou o eminente ministro Gilmar Mendes no que já mencionei, recurso ordinário 474.172, e também reproduzo aqui, senhora presidente, um longo trecho do voto da eminente ministra Ellen Grace no recurso ordinário 564.413, aonde resta nítido que não se deve estender a imunização das receitas à pessoa jurídica exportadora. Essa declaração de voto, portanto, conclui no ponto que a interpretação sobre o alcance da imunidade relativa às receitas de exportação afasta a possibilidade de estendê-la a outras bases econômicas, notadamente aqui as contribuições incidentes sobre folha de salário. São os dois pontos apenas do dissenso, digamos assim, marginal. No que diz respeito, ou seja, excetuadas essas duas hipóteses, contribuição sobre o lucro e contribuição sobre o salário, entendo que assiste razão
jurídica recorrente. E aqui exponho os argumentos e, portanto, feito esse apenas a parte de dissenso pontual, colho doutrina nessa direção do professor Roque Carrasa, do eminente magistrado Leandro Paulsen também sobre essa matéria e, portanto, acompanho o eminente relator e dar provimento, mas em menor extensão, tal como acabo de expor. É como voto. Você provê parcialmente. Presidente, apenas 2 palavras, sem duvidar do que aludido quanto ao precedente que seria da minha lavra, né? De início, nós temos que a disciplina da imunidade diz respeito a contribuições sociais, sem distinção, e de intervenção no domínio econômico, né? Consideradas receitas decorrentes de exportações, né? Em segundo lugar, talvez eu tenha visto na contribuição sobre o lucro líquido um verdadeiro imposto, né? E não uma contribuição, porque talvez para se fugir, né, a distribuição, presentes estados e municípios, se tenha emprestado esse rótulo ao tributo de contribuição. Agora, de qualquer forma, né, sempre pronto a evoluir, né, quando convencido de assistir maior razão à tese inicialmente acolhida, né, estará havendo, eu estou pedindo para fazerem a pesquisa quanto ao RE citado como precedente da minha lavra, né, estará havendo da minha parte, né, uma evolução, o que revela, embora não pareça, que eu não sou um juiz turrão, né? Pois não. Ministro. Senhor presidente, eu só queria, com a vênia do ministro Luiz Roberto Barroso, destacar que realmente nós temos uma série de precedentes que, mesmo contemplando benesses constitucionais, admitem a supressão das mesmas em razão da opção pelo simples. Nós não temos especificamente esse caso da exportação, mas eu colho aqui, do parecer do Ministério Público, algo que realmente precisa ser sopesado, de sorte que, se os colegas me autorizarem, eu gostaria de pedir vista, porque houve agora aqui já um dissenso parcial bem expressivo do ministro Fachin. Então, eu gostaria de pedir vista. Só para constar, ministro Luiz Fux, e vou aguardar o voto de Vossa Excelência, a minha posição era no sentido de manter a decisão de origem, apenas para que Vossa Excelência saber que, no fundo, há 3 posições em questão. Pois não. Então, proclamo o resultado provisório após o voto do ministro relator, que dava provimento ao recurso, e do voto do ministro Edson Fachin, que o provia parcialmente, antecipou o pedido de vista regimental, o ministro Luiz Fux aguarda os demais. Senhores ministros, conforme eu tinha anunciado inicialmente, agora com o quórum de 6, nós faremos o intervalo, mas, excepcionalmente, eu vou encerrar esta sessão apenas pedindo a compreensão de Vossas Excelências, porque eu farei posteriormente um pedido para que a gente faça depois uma sessão extraordinária, porque ficaram 4 processos, eu tinha pautado sempre com repercussão geral, claro que num dia da conveniência de Vossas Excelências. Nós temos uma marcada. Uma né? marcada, porque para já 23 tivemos alguma, seria mais sim, outra? E aí teríamos mais uma, se fosse possível, mas eu aguardo o plenário completo para que possamos decidir. De toda sorte, eu agradeço muito os senhores ministros, Procurador-Geral da República, senhores advogados, senhores servidores, senhora secretária. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite.